A opção que iremos apresentar hoje é, na verdade, o ponto de partida para realizarmos qualquer ação de lançamento de dados para um paciente. Após clicar no módulo de prontuário eletrônico, o PEP, a opção de localizar o paciente é o primeiro botão a ser selecionado para, em seguida, definirmos os filtros que iremos utilizar na busca do paciente. Na borda superior, podemos observar que existem alguns parâmetros que estão disponíveis para facilitar o profissional localizar o paciente que procura. Em primeiro momento, aparecem esses dois perfis de atendimento, que são ambulatorial e internação, e permitindo refinar ainda mais essa busca, realizando o filtro por atendimentos do dia ou ainda por tipo de acomodação, bloco, entre outros filtros. Inicialmente, eu vou apresentar as opções para localização de pacientes, então, internados. A partir da seleção de um destes dois atendimentos, ambulatorial ou internação, iremos observar que as demais opções aqui ao lado, para a busca, elas são alteradas para ficarem justamente consistentes com a opção selecionada. Seja ela de ambulatorial ou internação, então, as opções dentro de pacientes, elas vão ser consistentes de acordo com a marcação aqui do lado. Neste caso, por exemplo, que eu utilizei de internação, as opções são para a busca de pacientes internados, última internação e internações somente do dia. No caso de pacientes internados, se selecionado conjuntamente com essa opção de incluir pacientes de outros médicos, ou seja, todos os pacientes, o sistema trará a lista de todos os pacientes internados na instituição. Se este parâmetro estiver desmarcado, serão visualizados somente os pacientes que foram internados para o médico que está logado. Neste caso, eu vou manter marcado para visualizar a lista de todos os pacientes internados, então, nessa instituição. Aqui abaixo, então, dentro das internações, é possível ainda organizar essas internações apenas clicando no filtro que você desejar. Este primeiro exemplo aqui, eu filtrei as internações por data, hora de atendimento, mas eu poderia utilizar o filtro de nome do paciente, organizando assim os pacientes em ordem alfabética, por convênio, por nome do profissional, bloco, acomodação ou leito. Aqui utilizando o filtro de bloco. Ele faz a organização considerando então a ordem alfabética, mas organiza todos os pacientes do CTI, em seguida maternidade e assim por diante, de acordo com os blocos que estiverem disponíveis no banco que você estiver utilizando. Se selecionar a opção de última internação, os campos localizar nome do paciente e localizar prontuário, eles são habilitados para permitir essa busca de um paciente específico. Vou utilizar o número de um prontuário, executar a pesquisa, e ele trouxe para mim justamente o paciente que eu busquei. Se eu tivesse utilizado aqui o filtro de localizar o nome do paciente e digitado o nome dessa paciente, que é uma paciente fictícia, teria aparecido da mesma forma. Então, a busca de última internação ela é permitida tanto pelo nome do paciente quanto pelo número do seu prontuário. Poderia também utilizar a opção de somente do dia, onde a partir do momento que eu clico, ele traria para mim as internações que foram realizadas somente naquele dia. No caso de pacientes internados, como eu disse, o sistema permite ainda que sejam utilizados esses filtros por tipo de acomodação, bloco, acomodação e leito. Sendo que a partir do momento que você selecionar qualquer um destes, os demais filtros irão considerar essa primeira seleção. Vamos para um exemplo. Tipo de acomodação CTI. O bloco visualizado, somente CTI, para ser coerente com o tipo de acomodação que eu marquei. As acomodações seguem a mesma regra e os leitos visualizados aqui são os leitos somente do CTI. Clicando em executar a pesquisa, é muito importante lembrar deste botão de executar a pesquisa,
porque assim que você termina de marcar todos os filtros, você deve clicar neste botão para que os filtros que você marcou sejam obedecidos na pesquisa que será realizada. Então, eu cliquei aqui em executar a pesquisa e trouxe para mim os 3 leitos que estão ocupados na acomodação e no bloco CTI neste momento. No caso de profissionais que atuam em um setor específico, é muito comum utilizar esse filtro aqui de bloco. O tipo de acomodação, ele às vezes não consegue contemplar completamente o filtro que o profissional precisa. Por exemplo, se eu filtrar aqui enfermaria, existem enfermarias dentro da maternidade, dentro deste posto aqui que é no 3º andar. Então, o mais comum é que seja utilizado o bloco, o filtro de bloco. Supondo que o médico que estivesse logado, ele quisesse visualizar somente as internações da maternidade, bastaria ele selecionar então o bloco maternidade e executar a pesquisa, que seriam trazidas para ele somente as pacientes internadas na maternidade. No caso de profissionais que atuam em um setor específico, como nesse exemplo que eu dei, seja de maternidade ou de CTI, o sistema ele permite realizar essa parametrização prévia para que ao acessar o PEP, esse profissional já visualize somente os pacientes que estão internados no setor que ele deseja visualizar, sem a necessidade de a cada vez que ele entrar no módulo de PEP, ele tenha a necessidade de marcar todos esses filtros. Então, basta que seja parametrizada anteriormente ao acesso desse paciente, essa parametrização ela é feita por usuário, e você filtra, por exemplo, se o médico ele faz o atendimento somente na maternidade, você vai realizar essa parametrização prévia, de modo que ao acessar o PEP só vai trazer essas pacientes aqui da maternidade, para que sejam visualizadas por ele. Passando então para um exemplo de atendimento ambulatorial, ao selecionar este tipo de atendimento, o sistema habilitará o painel de localização, para que o profissional informe em qual local ele se encontra e assim vai permitir a busca dos pacientes pendentes de atendimento para aquela localização. Aqui em recepção de atendimento, eu vou selecionar recepção, que no caso deste banco que eu estou utilizando, tem somente uma recepção. E o local de atendimento, eu vou selecionar sala de triagem, onde a sala de triagem dentro de um fluxo de atendimento ambulatorial com classificação de risco, a sala de triagem é o primeiro local onde o paciente irá depois da recepção. Então, só passando pelo fluxo certinho, o paciente entra, é internado na recepção externa, na verdade nem internado, né? Ele dá entrada na recepção externa e em seguida ele vai passar para a sala de triagem, onde a enfermeira irá realizar a classificação de risco desse paciente. Então, por isso que aqui o local de atendimento eu vou utilizar a sala de triagem. Quando eu clico em OK, já são visualizadas aqui 2 situações para mim. Se já estiver algum paciente que não tenha sido encaminhado ou direcionado para um setor específico, mas já tenha sido atendido, ele vai vir para essa lista aqui abaixo. Os pacientes que ainda não foram chamados em nenhum setor, eles vão aparecer aqui na parte de cima, pacientes ambulatoriais com chamado no painel de atendimento. Eu vou clicar então em chamar o paciente. Será visualizada esta mensagem. Então, eu chamei a paciente, em seguida eu vou confirmar o atendimento dessa paciente, que é a Sara. Assim que eu confirmo o atendimento, são habilitadas todas as opções de lançamento para o paciente que eu selecionei e numa situação real seria onde a enfermeira iria buscar a evolução de classificação de risco para realizar o atendimento e a triagem desse paciente. Vou retornar aqui então para a tela inicial para mostrar para vocês após o atendimento o que ocorre com este paciente. A paciente que eu chamei, que é a Sara, ela vem então para esta parte aqui de baixo, onde eu já fiz o atendimento dela como na sala de triagem, e neste momento ela fica aqui com esse status aqui para mim de paciente que foi atendido, mas não foi liberado ou encaminhado para nenhum setor. Aqui eu teria a opção, por exemplo, de liberar a Sara e em seguida passar para o próximo paciente, ou numa situação real de encaminhá-la. Então eu vou clicar aqui na Sara e encaminhar.
e pelo fluxo normal eu direcionaria ela para um consultório para que ela seja atendida pelo médico. Quando o médico acessar, ou mesmo se eu fizer uma simulação, entrando agora como consultório 1, aquela paciente que eu encaminhei, que é a Sara, ela vai estar direcionada já para o atendimento do médico. Por exemplo, vou acessar o prontuário mais uma vez, só que agora eu vou marcar a opção de visualizar os pacientes somente do consultório. Então, ambulatorial, recepção de atendimento, recepção, local de atendimento, consultório 1. Clique em OK e a paciente Sara está aqui disponível para o atendimento médico. Todo esse percurso que eu fiz é possível ser visualizado aqui nessa tela de acompanhamento de pacientes. Todos os setores que o paciente passa, esse percurso, como eu disse, que ele faz dentro da instituição, ele pode ser posteriormente visto no botão de acompanhamento, que irá realizar esse refinamento e exibição, além de setores, do tempo de espera do paciente em cada setor. Então, a partir dessa tela, o sistema ele passa também a fornecer diversas informações que poderão auxiliar os processos de tomada de decisão de uma instituição e a definição de ações visando melhorar o nível de satisfação do paciente, minimizar o tempo de espera, porque aqui é possível também identificar em qual setor que ele ficou aguardando mais tempo para ser atendido. Dentro ainda do atendimento ambulatorial, é possível que eu utilize os filtros, então, das últimas 24 horas, que são esses pacientes que foram exibidos, do último atendimento, onde ele irá habilitar os botões de localizar nome do paciente e localizar prontuário, funciona da mesma forma que eu simulei a internação, somente do dia, onde ele vai trazer para mim a lista de pacientes somente daquele dia, e nesse caso aqui, com a chamada no painel de atendimento, ou seja, permanecem sem o atendimento. E de leito ambulatorial, ele mostra aqui abaixo para mim os pacientes que estão internados em leitos ambulatoriais, ou seja, na verdade é uma internação, mas é uma internação meio que provisória. É um leito ambulatorial, onde antes essa situação não era contemplada pelo sistema, de eu conseguir visualizar os leitos ambulatoriais, e agora passa a ser contemplado através desta opção.